tarde, nosso próximo tema será locação para temporada em condomínios. E o nosso expositor é o Dr. Cássio Ortega de Andrade. Dr. Cássio, juiz de direito do Colém do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, está com a palavra. Bom dia a todos. Inicialmente eu gostaria de agradecer demais ao convite que me foi feito. Está incerto numa pleiade como a de hoje aqui, né? Dr. Sidney, doutora Gabriela. Eu digo que a minha missão aqui é no mínimo desafiadora, né? Já achava, quando vi que o Dr. Benetti era o primeiro palestrante. Agora, depois da exposição da doutora Gabriela, fica mais difícil, né? A doutora Gabriela, até gostaria de cumprimentá-la, porque antes da magistratura, por muito tempo eu achei que eu tinha a veia de promotor de justiça. Estava enganado, porque eu me sinto muito bem na magistratura, muito feliz depois de 24 anos de carreira. Mas foi no Ministério Público que eu conheci, no primeiro tribunal do júri, quando ele ainda funcionava lá na Afonso Celso, grandes nomes, dentre os quais eu gostaria de mencionar especialmente o doutor Edilson Mugenô Bonfim, que é um amigo pessoal. Não fui propriamente estagiário dele, né? Estagiário dele era o também ribeirão-pretano Daniel Carnil Costa, né? Mas fiz algumas peças, tive a honra de assinar algumas denúncias com o doutor Edilson. E a exposição da doutora me lembrou demais o Edilson, porque o Edilson fala com o coração. E muitas vezes eu, ainda estudante lá do Largo São Francisco, me emocionei durante os júris do doutor Edilson. E não só quando ele condenou, mas quando ele teve a coragem e principalmente a ausência de vaidade de pedir absolvição. As absolvições, os pedidos de absolvição do doutor Edilson, para mim, eram os mais emocionantes. Então, gostaria de parabenizá-la. Como pai de menina, especialmente, doutora Gabriela, é difícil também não me emocionar com o que a senhora falou aqui. A minha esposa é psicóloga, convive diuturnamente também com a situação do abuso, especialmente o abuso psicológico. Então, é muito confortante saber que nós temos pessoas como a doutora defendendo os direitos das mulheres, tá bom? Doutor Benetti, prometo que eu já entro no tema, pessoal. Doutor Benetti, o senhor me perdoe pela indiscrição, mas eu tenho que agradecer demais a Deus pela oportunidade, porque eu jamais poderia imaginar, lá em 1996, quando eu estava no 4º ano da Faculdade de Direito, e o senhor conduzia a disciplina de instituições judiciárias, que um dia eu fosse ter a honra de estar dividindo a companhia do senhor numa oportunidade dessa, tá bom? Então, é por isso que eu agradeço demais ao doutor Fábio Ranada, ao doutor Márcio, pela oportunidade e principalmente pela confiança, porque vocês nem me conheciam, hein? Vocês foram pela opinião de quem indicou. Eu espero, pelo menos, não destoar demais do brilhantismo do doutor Sidney e da doutora Gabriela, tá? Pelo tempo de exposição que a gente tem, evidentemente eu não tenho a pretensão de fazer uma condução dogmática do que seja a alocação por temporada. Eu acho que seria até despropositado diante do público, né, que vem para um congresso como esse aqui. Então, o que fiz eu? Acabei optando por pegar um tema em específico, uma situação fática em específico, que tem causado algumas perplexidades, tem causado dúvidas, especialmente porque ela ainda não está solidificada no âmbito jurisprudencial, né? Nós temos já dois acórdãos do STJ, mas eu acredito firmemente que a questão ainda vai ser levada para o âmbito constitucional, vai chegar ao STF, né? Que é justamente a possibilidade da gente regular ou, no limite, até vedar a alocação por temporada por meio das plataformas digitais, né? Airbnb, Booking e outras tantas plataformas com as quais a gente convive ultimamente. O tema, do ponto de vista da sociologia do direito, ele vai envolver um descompasso, que é um descompasso inerente à própria ciência do direito, né? A própria normatividade, entre a evolução dos costumes, especialmente a evolução tecnológica, e a evolução normativa, né? Isso todos nós sabemos que a formação das leis ela não consegue acompanhar, especialmente
a tecnologia, né? E vamos falar da tecnologia dos últimos 30 anos. Acabei de rememorar aqui com o Dr. Sidney. Em 1996, como falei no 4º ano da faculdade, como nós poderíamos imaginar que hoje viveríamos a realidade de um processo digital? Hoje, dos meus 11 mil processos na 3ª vara civil, pelo menos 9 mil são totalmente digitais. Confesso que torci demais o nariz no começo. Falei, o processo digital não funciona, eu gosto demais de pegar no papel e aquela coisa toda. Hoje, não voltaria para a realidade do processo em papel, processo físico, de jeito nenhum. Sem se falar nos outros ganhos, que são todos inerentes, intuitivos, especialmente quanto à celeridade. Hoje nós temos, mesmo numa vara com uma distribuição violenta, como Ribeirão Preto, temos, especialmente quando os advogados colaboram, processos que duram 2 meses e meio entre a distribuição e a sentença. Eu falo colaboram, perdoe-me pela brincadeira, no sentido de não termos incidentes, né? Existem incidentes que são justificáveis e fazem o processo se alongar. Mas o processo que se inicia com inicial, contestação e réplica, via de regra, aqui em Ribeirão Preto, nós temos sentenças em 3 meses. Isso era impensável antes do processo digital. Impensável. É só a gente contabilizar o tempo de autuação para termos uma noção do quanto é discrepante a realidade do processo físico para o processo digital. Pois bem, diante disso, considerado esse descompasso, né, entre a evolução tecnológica, a evolução dos costumes, a evolução moral e a evolução normativa, nós temos, infelizmente, na minha concepção, e digo infelizmente porque eu não gosto da palavra discípulo, porque eu acho que discípulo é muito específico, né? Mas sou muito afeto à forma de pensar de um colega de faculdade, juiz federal, doutor Eduardo José da Fonseca Costa, juiz federal aqui em Ribeirão Preto, autor do Lapidar Direito Vivo das Liminares. Não tenho dúvida de dizer que fisicamente é a pessoa mais genial que eu já conheci na minha vida. Tive a oportunidade de conviver. Eu sou partidário da opinião dele de que os princípios constitucionais, eles não podem se servir a suprir omissões legais. Sempre. Muitas vezes eles são importantes, eles são essenciais para a gente definir rumos interpretativos, especialmente, das normas infraconstitucionais. Mas nós não podemos nos esquecer que o que, via de regra, conduz o nosso dia a dia é a lei infraconstitucional. A Constituição, ela não pode vir e simplesmente tomar o lugar da lei. Por isso é que nessa omissão legal, criada pelo descompasso entre a evolução tecnológica e a evolução normativa, o mais importante é nós procurarmos infraconstitucionalmente os mecanismos para tomarmos decisões e tomarmos posicionamentos. Eu confesso para os doutores que eu ainda não me defrontei aqui em Ribeirão Preto com nenhum processo, nenhuma questão, nenhuma demanda envolvendo problemas de tentativas de impedimento da locação por temporada em condomínio. Já enfrentei outras questões condominiais, aqui nós temos inúmeros condomínios de casas, de apartamentos, né? Mas a questão envolvendo a locação por temporada, ela é menos comum aqui em Ribeirão Preto, até pelo modelo de cidade, né? Temos um viés turístico, mas é um viés turístico um pouco afeto mais ao agro, aquela coisa que não é tão constante, ela é mais sazonal mesmo, né? Então, a pergunta que fica é a seguinte: pode a convenção condominial, de alguma maneira, impedir a locação por temporada? Mais adiante, porque essa discussão não é tão recente. A tentativa de impedir a locação por temporada, ela é anterior às plataformas digitais. A gente já ouvia isso e já vivenciava esse tipo de situação. Mas agora, com Airbnb, Booking e outros tantos, como eu falei, pode a convenção impedir não só o contrato de locação por temporada, como também, e especialmente, as locações envidadas por esses mecanismos, por essas plataformas digitais, que têm uma dinamicidade muito maior, têm meios de controle
talvez menos efetivos? É uma pergunta desafiadora. A minha vinda para cá me forçou a uma leitura. Eu digo que esse autor, professor Caio Mário da Silva Pereira, foi o grande responsável por eu não abandonar o curso de Direito no primeiro ano. Doutor Sidney, o senhor me desculpa falar isso, mas o primeiro ano da faculdade, para quem tem 17 anos, é um entojo. É um entojo. Eu não consegui acompanhar a genialidade do Dr. Tércio com 17 anos. O Dr. Tércio, ele era assim, extremamente carismático, mas eu entendia muito pouco do que o Dr. Tércio falava. Então eu digo que o professor Antônio Junqueira de Azevedo, que era um grande admirador e seguidor do professor Caio Mário, foi o responsável por me falar, não, peraí, eu tenho que dar chance para o segundo ano. Eu não vou desistir, não. Não é só direito romano, não é só introdução ao estudo do direito, teoria geral do Estado, tem alguma coisa de bacana nisso aqui. Porque a leitura do professor Caio Mário, quem não conhece, eu recomendo com ênfase. Ela, mesmo para quem não é do direito, ela é apaixonante. Apaixonante. Eu digo, ainda hoje, estou dizendo porque eu peguei a obra Lapidar também do professor Caio Mário envolvendo condomínios e incorporações. Ainda hoje eu aprendo uma meia dúzia de palavras a cada 2 ou 3 páginas que eu leio. Porque ele realmente tem uma capacidade tremenda de nos ensinar por meio da escrita, não só pelo conhecimento jurídico, especialmente. E ficou para mim dessa leitura que eu me obriguei a fazer para vir aqui conversar com vocês, algo que parece muito simples, mas que eu mesmo não tinha me dado conta. O condômino é diferente do dono. Vocês conseguem perceber, em termos de amplitude dos direitos, em termos de efetividade do direito de propriedade, que o condômino tem menos que o dono? Fica claro para vocês isso? É interessante pelo seguinte, vamos imaginar um condomínio de apartamentos, né? Um condomínio edilício. Imaginando um apartamento pequeno, né? Um apartamento aí de 60 ou 70 metros quadrados. Você pode imaginar numa cidade como Ribeirão Preto, que nós tenhamos tanto um jovem casal, recém-casado, que resida lá, que tenha comprado esse apartamento financiado e que lá pretenda constituir sua família, ter o seu primeiro filho, como podemos imaginar também um investidor que pretenda ter nesse apartamento, na locação, seja ela a longo prazo ou a curto prazo, uma fonte de renda. Percebam que fosse uma casa isolada, fora de um condomínio de residências, não haveria praticamente restrição ao tipo de utilização que se poderia dar no direito de propriedade. Ele poderia fruir de qualquer maneira dessa casa, respeitadas as limitações do poder público. Já num condomínio, a situação me parece totalmente diferente, porque no condomínio eu não sou dono, eu sou condômino. Eu tenho outras pessoas que compartilham do mesmo espaço. Então, esse princípio, essa verdade orientadora, para mim, é essencial para nós chegarmos a algumas conclusões em relação ao uso das plataformas de locação por curtíssimo prazo. Pois bem, perdoem só que agora, sem óculos, está impossível. Quando eu falava da necessidade da gente buscar, primeiramente, no ordenamento, as soluções para as situações que se colocam como desafios, né, derivados da evolução tecnológica e do descompasso frente à evolução normativa, existe uma expressão que se banalizou um pouco, né, é um clichê, até podemos dizer, mas que eu acho que aqui se encaixa com muita precisão, né, que é a constitucionalização tóxica, né? Hoje tudo se fala que é tóxico, né? Mas às vezes com muita correção, algumas vezes de uma maneira equivocada, mas nesse caso eu acho que se encaixa muito bem. Nós imaginarmos que a Constituição seja efetivamente uma panaceia para resolver todas as omissões normativas.
E digo que isso é um problema porque, com base em princípios constitucionais, a gente pode justificar os maiores absurdos, muitas vezes. Eu brinco, né? O princípio do direito à felicidade, ele pode justificar qualquer coisa, né? Inclusive a infelicidade do outro. Então, qual é a grande questão? Hoje, eu, proprietário de um apartamento, posso ter o interesse exclusivamente de residir nele, de nele manter a minha família, nele manter a minha residência. Hoje. O que me garante que amanhã ou depois eu não tenha, eventualmente, a necessidade até de alugar esse apartamento para oferir algum tipo de renda? Vejam o quão importante é nós tomarmos cuidado com posições que sejam absolutistas. Imagine que uma convenção, por meio de 2/3 dos condôminos, resolva alterar o regulamento. A própria convenção tem que ser alterada de modo a proibir a locação por temporada, ou de modo a limitar a locação por temporada, vedando a utilização de plataformas digitais. A expressão tiro nos pés pode cair muito bem. Hoje, quem é exclusivamente morador, amanhã pode se pretender locatário. Por isso a importância desse tema, por isso que a gente tem que refletir para não tomarmos decisões que sejam exclusivamente focadas naquilo que, no primeiro momento, nos parece adequado. Tá? O fundamental, e isso está bem colocado, eu apurei aqui 2 acórdãos, um deles, o primeiro deles, né, da 3ª turma do STJ. O relator é o ministro Ricardo Vilas Boas Cueva. Eu selecionei alguns trechos desse acórdão que me pareceram muito precisos na apreciação da questão, né? Qual é a delimitação da controvérsia? Isso está no próprio acórdão. Saber se os condomínios residenciais podem ou não fixar tempo mínimo de locação das unidades autônomas, ou até mesmo impedir a utilização de determinado meio para tal finalidade, a exemplo das plataformas digitais de hospedagem. Disse em seguida: a forma por meio da qual determinado imóvel é disponibilizado para o uso de terceiros não é o fator decisivo para que tal atividade seja enquadrada em um ou em outro regramento legal. E quando ele fala em um ou em outro regramento legal, ele está dizendo em locação por temporada ou contrato de hospedagem. A distinção entre locação por temporada e contrato de hospedagem, o relator defende que é muito mais importante a relação entre locador e locatário ou empreendimento e hóspede, e menos em relação à massa de condôminos. Somente a partir de elementos fáticos delineados em cada hipótese submetida à apreciação judicial, considerados aspectos relativos ao tempo de hospedagem, grau de profissionalismo da atividade, destinação exclusiva do imóvel ocupante, etc., é que se afigura possível enquadrar determinada atividade em alguma das hipóteses legais. De qualquer maneira, a exploração econômica de unidades autônomas mediante locação por curto ou curtíssimo prazo, caracterizada pela eventualidade e pela transitoriedade, não se compatibiliza com a destinação exclusivamente residencial atribuída ao condomínio. Ou seja, esse acórdão tomou o partido da posição de que, se por convenção ficou estabelecido que a finalidade do condomínio é exclusivamente residencial, a locação por curtíssimo prazo, especialmente no modelo das plataformas digitais, pode sim ser vedada, porque descaracterizaria a finalidade exclusivamente residencial prevista em convenção. Tá? Na sequência, justificando, o direito de propriedade assegurado constitucionalmente não é só de quem explora economicamente o seu imóvel, mas, sobretudo, daquele que faz dele a sua moradia e que nele almeja encontrar, além de um lugar seguro para sua família, a paz e o sossego necessários para recompor as energias gastas ao longo do dia. Ou seja, o prestígio da decisão do STJ é da finalidade residencial do condomínio. Ou seja, já sinalizando para a possibilidade de proibição por convenção desse tipo de locação. No mesmo sentido, a 4ª turma também já decidiu, por meio do ministro Luiz Felipe Salomão,
temos já então o STJ, por intermédio de suas terceiras e quartas turmas, caminhando para uma modalidade de entendimento que inclusive se coaduna com o Tribunal de Justiça de São Paulo. Eu não vou tomar o tempo de vocês com leitura de jurisprudência, mas eu tenho uma decisão recentíssima aqui, um acórdão, em que a relatora foi a doutora desembargadora Rosângela Teles, basicamente dizendo o seguinte: a Assembleia de Condôminos que proibiu a locação por temporada, a qual é definida pelo artigo 48 da locação, regramento interno adotado que está em consonância com os precedentes do STJ, observância da extrema vulnerabilidade do condômino em termos de segurança. Significa, em suma, que a toada que nós identificamos na jurisprudência é da possibilidade, então, de proibição ou de vedação, por meio da convenção, de locações por curtíssimo prazo, não das locações propriamente de temporada, muito embora haja decisões autorizando que a própria locação por temporada seja proibida, né? Mas essas locações no modelo das plataformas digitais. Vamos tornar para o início da nossa conversa a questão do descompasso, né? O direito pode decidir o que quiser. Isso é algo que a gente aprende ao longo da carreira. Uma das primeiras sentenças que eu fiz enquanto substituto, eu passei para o colega, eu sempre tive esse cuidado de passar para um colega mais antigo e falar assim, no caso até vou cometer uma indiscrição, porque ele foi juiz aqui em Ribeirão Preto também, Dr. Paulo César Scanavez, que eu tive a felicidade de tê-lo como mentor no início da minha carreira. Eu falei para ele: ô Paulo, faz um favor para mim, dá uma olhadinha nessa decisão, era uma sentença, porque eu estou meio assim, eu acho que eu dei uma solução tecnicamente correta, tal, e não sei o quê. O Paulo leu, sempre foi muito educado, uma pessoa muito gentil, muito cuidadosa na forma de falar. Ele falou assim: ô Cássio, ele fala com um jeito meio aminerado, né? Ele falou: ô Cássio, só me fala o seguinte, como é que o cartório vai cumprir isso aqui? Como é que você vai dar efetividade para essa decisão? Foi a primeira vez que eu tomei esse impacto, porque nós saímos muitas vezes da própria escola da magistratura com a ideia de que nós somos onipotentes, que o nosso cúmpra-se é um cúmpra-se que não tem limites. E muitas vezes o limite é a própria efetividade ontológica, né, doutor Sidney? A gente não tem muitas vezes como cumprir o que está naquele papel. Pois é. Então, o que eu digo é o seguinte: a convenção proíbe o uso das plataformas. Não proíbe propriamente a locação por temporada, desde que ela seja no modelo antigo, mas proíbe a locação por plataforma. Como nós vamos controlar isso? Qual vai ser o mecanismo que o síndico muitas vezes vai ter para saber se está sendo usada a plataforma ou não está sendo usada a plataforma? Ele vai lá no smartphone e tal e vai pesquisar. Ok. E como ele vai efetivamente comprovar que aquela locação em si foi realizada por meio da plataforma? Como ele vai comprovar, muitas vezes, se aquela locação por curtíssimo prazo é de alguém que fez o contrato por meio da plataforma ou é de um amigo para quem ele simplesmente emprestou aquela unidade? Eu, honestamente, não sou partidário da ideia de que proibições veementes e peremptórias sejam efetivas, especialmente em relações envolvendo uma multiplicidade de pessoas, como é o caso dos condomínios. Eu defendo a ideia de que deve haver sempre a ponderação e o temperamento dessas vedações, considerando, inclusive, a possibilidade de modificação dos seus propósitos, já colocado aqui, em relação à fruição da propriedade. Muito mais do que proibir a locação por curtíssimo prazo, respeitado o entendimento do STJ, pelo amor de Deus, quem sou eu para questionar os acórdãos do STJ, né? Mas muito mais do que simplesmente proibir a modalidade de locação por temporada por meio das plataformas, eu acho que nós devemos encontrar mecanismos processuais de proteção do condomínio para aqueles casos em que se identifique abuso, eliminando, inclusive, o preconceito que muitas vezes nós temos de que só pelo fato da locação ser por temporada, ela é uma locação perniciosa,
É uma locação que vai trazer perturbação ao condomínio. Pode ser, muitas vezes pode ser. Mas não é porque uma ou outra acabou sendo que nós vamos partir, então, da premissa de que todas são locações perniciosas. Eu até comentei com o Dr. Márcio, quando ele esteve lá no meu gabinete, para nós nos conhecermos, para ele me passar a ideia aí do tema, né? E eu falei para ele, ó, esse tema eu já parei para pensar nele, mas não pensei a fundo em dois momentos, né? Um deles é meio que uma anedota, já conto para vocês. O outro é particular. Meu pai ele tem um apartamento no litoral e o síndico, sabendo que eu sou juiz, me usa como assessor para assuntos jurídicos muitas vezes, né? Eu normalmente dou uma terceirizada, eu indico um advogado amigo meu, que ele liga lá para ele falou que não vai cobrar do condomínio e tal, ele normalmente ajuda, mas nessa da locação ele me pegou, não, vem aqui que o apartamento do seu pai, vamos conversar, e a gente está querendo proibir e tal, e não sei o quê. A primeira resposta que dei a ele, o nome dele é Henrique, mas a gente chama ele de Kiko, eu falei, ô Kiko, proibir é limitação ao direito constitucional de propriedade. Em princípio, não me parece razoável, né? Você vai perder, né? Você vai acabar perdendo, você vai ter uma demanda, vai acabar pagando honorários, despesas, aquela coisa toda. Então, eu vivencio já há algum tempo então, é algo que já passou pela minha cabeça e hoje eu consegui, até com a oportunidade aqui da palestra, formar uma convicção um pouco menos, vamos dizer, preconceituosa a respeito disso. E lá no condomínio, como nós conseguimos melhorar o tipo de locação, o perfil de locação por temporada? Gente, como é que vocês vão imaginar que um apartamento na praia não possa ser usado para locação para fim de temporada? Eu morando aqui em Ribeirão Preto, a quase 500 quilômetros da praia, passo 15 dias na praia. Não posso ir aos finais de semana lá. Como nós vamos sustentar o condomínio IPTU daquilo, sem eventualmente poder fazer uma locação? Um parente, para um amigo, para uma pessoa próxima. E esse foi um argumento que eu usei com ele. Eu falei, Kiko, uma hora dessas você vai precisar alugar isso aí, espero que não, mas uma hora se você precisar, a gente tem que pensar. Apartamento na praia é totalmente diferente da anedota agora que eu vou contar para vocês. É anedota, mas dizem que é um fato verídico. Campinas... Vou falar só algumas coisas. Quem conhece futebol vai acabar sabendo, vai acabar descobrindo, mas eu jamais falaria o nome, tá? Campinas, Guarani, depois do Guarani, São Paulo, depois São Paulo, Centroavante. Não falei nada. Campinas, especificamente, bairro do Cambuí. Quem conhece Campinas aqui? O bairro do Cambuí é pródigo em condomínios de luxo, prédios muito bonitos, muito bem estruturados. E o que aconteceu? Exatamente, esse jogador era proprietário, evidentemente, de qual unidade? Rooftop. Vamos falar falar de uma maneira chique. Cobertura. Como bom jogador de futebol, especialmente como bom jogador de futebol raiz, era adepto de festas volumosas, festas ruidosas, festas com todos os atributos de uma festa de jogador de futebol. A cobertura ficava no 11º andar. Do 11º para baixo, os 10 moradores, todos proprietários, eu vou falar de uma maneira um pouco ácida, tá? De uma forma arrogante. Vamos nos reunir e vamos fazer uma proposta impossível dele recusar para comprar esse apartamento dele. Sei lá, a cobertura valia quanto lá? Vamos dizer, chutar um valor, tá? 4 milhões de reais. Ofereceram 6. Ofereceram 50% a mais para o Careca. Se tiver alguém aqui, ó, eu vou ter que assumir, porque eu falei na frente de todo mundo, mas essa história ela é já notória. Acho que o próprio Careca já contou essa história na televisão. E ele falou o seguinte, olha, faz o seguinte, bota preço nos 10 de baixo. Eu não quero vender o meu, não. Eu compro de vocês para não dar mais trabalho. Então é assim, gente, é dessa maneira que eu acho que trouxe alguns elementos para a reflexão de todos. Me coloco à disposição para dirimir eventuais dúvidas, tá?
A minha apresentação já foi realizada, mas para quem não me conhece, eu sou juiz da 3ª Vara Civil de Ribeirão. As portas do meu gabinete estão abertas a todos vocês, às vezes com o melhor, às vezes com o pior humor, mas isso é próprio dos juízes, né, doutor Sidney? Não tem muito jeito, tá? Mas educação sempre tem. Humor, às vezes, não é tão bom, tal. Mas educação, a minha mãe e os meus pais me ensinaram, tá bom? Agradeço a todos. Muito bom dia.